Olá, queremos dar as boas-vindas a todos para a nossa live. É bom estarmos juntos aqui pelo Instagram. E, enfim, vamos considerar um tema bem interessante, um tema que é importante para os cristãos. Um minutinho só, desculpe aí. Que é a questão... Deixa eu só conectar aqui. Aí, pronto. Boa noite a todos que estão chegando aí. Vocês estão assistindo aí uma live dos cristãos estudantes da Bíblia. Outrora, cristãos, estudantes da Bíblia bereanos, né, que era o termo que nós usávamos. Aqui do meu lado, deixa eu virar aqui, está aqui a minha querida esposa Simone, acompanhando aqui a nossa live pelo Instagram. Aqui quero dar aqui um abraço também para o Marcos, que está aí. Enfim, nós vamos falar sobre a questão da liderança na igreja. Então, será que deve haver, existia no passado? Essas são as perguntas que eu faço. Muitas pessoas, por exemplo, que saíram de religiões que são controladoras, dominantes, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas têm aquele ranço contra qualquer tipo de autoridade e acabam dizendo que nem existia no passado. Inclusive pessoas que chegaram ao corpo governante, como vocês conhecem, o Raymond Friends, ele era membro do corpo governante, saiu, escreveu 2 livros muito bons, Crise de Consciência e Em Busca da Liberdade Cristã. Porém, uma das abordagens dele é que não havia um corpo governante no primeiro século, ou seja, ele meio que tentou minar essa ideia de uma autoridade no primeiro século. Claro que eu concordo plenamente que não havia um corpo governante aos moldes das Testemunhas de Jeová no primeiro século, isso não tinha mesmo. Mas será que havia autoridade apostólica? Havia algum tipo de liderança? Deve haver hoje? O que vocês acham? É só vocês comentarem aí que eu vou lendo. Quero dar as boas-vindas ao Alexandre, também aqui ao José Andrade, nosso irmão. Seja bem-vindo para essa nossa live. E aproveitando também, vocês que estão gostando dessa informação, desse tema, se vocês acham que é importante que esse tema seja divulgado, aproveita, tem aqui embaixo, está vendo esse aviãozinho aí? Vocês apertem ali e compartilhem com a lista de amigos que vocês têm no Instagram. Compartilhe lá para que você possa alertar essa pessoa que você acha que vai se beneficiar dessa informação que nós vamos considerar agora totalmente baseada na Bíblia. Eu só vou pedir a minha esposa para contar o tempo também, porque nós temos um limite. São 28 agora, e eu acredito que a gente já deva ter mais ou menos uns 5 minutos, né, de live. Ou menos, né? Muito bem, então o Marcos aí está dando boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Então, o que vocês acham? Havia ou não havia a liderança na igreja primitiva, que é o que conta, né? Será que havia esse tipo de orientação? Ou, conforme muitos afirmam, e estão obviamente parcialmente corretos, né? A Bíblia diz, naquele famoso texto, né, que Cristo é o nosso cabeça, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, alguns usam esse texto para tentar provar que não deve existir ninguém, absolutamente ninguém, como cabeça nesse sentido, né? Como orientador ou alguma coisa assim, né? Mas será que esse texto foi usado para mostrar que não há liderança alguma, que cada um faz o que bem entender? Será que é isso aí mesmo? Bom, então vamos começar a considerar e a responder a primeira pergunta, né, sobre a questão da autoridade apostólica. Em primeiro lugar, essa autoridade, do nosso ponto de vista, ela existia sim. E nós vamos fundamentar agora essa questão, tá?
ela foi primeiramente concedida por Jesus. Vamos ler lá Mateus 18:18. Você que está com a Bíblia aí, quer no formato digital ou a Bíblia impressa, abre lá, por favor, em Mateus 18:18. Deixa a palavra de Deus falar, que isso que é o que é importante, né? A palavra de Deus falar. Então ali é Jesus Cristo falando, né? Falando aos seus discípulos, né? Aqueles 12, ele dizia ali, né? Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês amarrarem na terra já terá sido amarrado no céu, e tudo o que soltarem na terra já terá sido solto no céu. Então, de certo modo, Jesus ali está indicando que haveria uma concordância entre as coisas feitas por aquele grupo que ele escolheu para tomar a dianteira, para pastorear a recém-nascida igreja, a recém-nascida congregação, e que a decisão dessas pessoas seria uma decisão a ser levada em conta e respeitada também. Era como se a autoridade deles aqui na terra refletisse as coisas no céu. Eu quero também dar as boas-vindas aqui para o Alvarino e para o Jar Jar. Seja muito bem-vindo à nossa live. Lembrando, você que acabou de chegar, acha que é válido, importante, interessante esse conteúdo? Não se esqueça de clicar aí, olha, nesse aviãozinho no botão do enviar, e aí você manda para os seus amigos, as pessoas da sua lista, de seu contato. Bom, então esse foi o primeiro texto que nós consideramos, Mateus 18:18. E essa autoridade que esses discípulos e apóstolos receberam, ela foi exercida. Ela não era só uma coisa assim fictícia, uma ideia, ela foi exercida. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui o Jar Jar está dizendo boa noite, irmãos, boa noite para você, para a esposa, e espero que goste da nossa live. Bem, então eu ia dizendo que essa autoridade ela foi de fato exercida pelos apóstolos. Vamos lá, vamos ler em Atos 15, 23 a 32. Vamos lembrar primeiro do contexto. Vocês lembram que havia uma briga, um problema, um mal-entendido entre os cristãos de origem judaica e os gentios, os que não eram judeus, que não tinham toda o comportamento, as regras, os procedimentos, aquela coisa da lei mosaica. Aquilo era tudo novo, estranho, diferente, alheio ao dia a dia deles. E o que acontece era que esses judeus, que primeiro haviam se tornado cristãos, começaram a impor regras, a dizer, não, você não pode ser cristão, a não ser que você faça esse detalhe da lei, que você cumpra aquele outro detalhe, e que você se circuncise, que a circuncisão era a coisa número 1 para se identificar um judeu, e enfim, e aí ficou essa questão, deve ou não deve? Né? O gentio deve se circuncidar ou não? E para isso, o que aconteceu? Foi necessário fazer uma reunião, um concílio, que as testemunhas de Jeová gostam de dizer que é uma reunião do corpo governante. Não era bem nesses moldes, não é? Mas era os apóstolos e os anciãos, e se reuniram em Jerusalém. Bom, o que eles deliberaram lá é o que eu vou ler aqui, e vocês prestem atenção se isso não mostra que eles tinham autoridade. Aqui o comentário do José Andrade está dizendo, creio que existiu e deve existir liderança orientada pela Bíblia. Obrigado, irmão, exato. Então, nós estamos tentando elaborar um raciocínio fundamentado nisso. Então, vamos ver Atos 15, 23 a 32. É uma carta, né? Tanto que diz que o texto começa dizendo assim, escreveram esta carta e a mandaram por meio deles. Os apóstolos e os anciãos, seus irmãos, mandam saudações aos irmãos que são das nações, ou seja, gentios, que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ouvimos falar que alguns saíram do nosso meio e causaram problemas a vocês com o que disseram e tentaram transtorná-los. Nós, porém, não tínhamos dado nenhuma instrução a eles. Por isso decidimos, de comum acordo,
escolher homens para enviar a vocês, junto com nossos amados Barnabé e Paulo, que entregaram a vida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas para relatarem verbalmente essas mesmas coisas. Bem, o que fica óbvio aí? Primeiro é que aqui são os apóstolos dizendo que, olha, teve gente que foi e andou falando coisa que nós não ordenamos. Quando ele diz ali que nós não demos essa instrução, isso mostra o quê? Você que é um leitor de mente aberta da Bíblia, você não consegue ver que eles tinham autoridade apostólica para estabelecer? Claro, não estou dizendo que hoje deve existir um grupo de pessoas com a mesmíssima autoridade que esses apóstolos tinham, porque não é assim. A autoridade que eles tinham lá é a autoridade que eles têm hoje sobre nós, por meio das páginas da Bíblia. Não é necessário um outro grupo, um corpo governante, uma coisa nova, porque esse grupo de irmãos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus é aquele que já foi usado para passar as instruções que nós precisamos receber. Mas isso prova que havia liderança no passado. Tanto é que está aqui, olha, que nós não ordenamos que isso acontecesse, né? Bom, qual deveria ser a atitude dos irmãos da congregação com relação às pessoas que tomam liderança? E isso prova também que havia líderes, né? Uma outra prova está aqui, olha, Hebreus 13:7, que mostra a atitude e ao mesmo tempo provando o ponto que nós estamos tentando passar aqui para vocês, que havia liderança. Quero dar aqui as boas-vindas ao Osmar, seja bem-vindo, obrigado aí por estar presente na live. Se achar o conteúdo relevante, por favor, clica aí no aviãozinho, no compartilhar com a lista de pessoas que vocês acham que vão se beneficiar disso daí. Bom, então, Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos que tomam a dianteira, algumas Bíblias dizem liderança, entre vós, os que vos falaram a palavra de Deus, e ao contemplardes em que resulta a sua conduta, imitai a sua fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga, interessado na Bíblia, você não acha que isso é uma prova de que havia liderança? Os que tomam a dianteira, os líderes, né? E a congregação tinha que se lembrar dessas pessoas e, obviamente, imitar a conduta. Mais um pouquinho no mesmo capítulo 13, lá no versículo 17, o que diz? Olha só, bem claro, né? Sede obedientes aos que tomam a dianteira entre vós e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas como quem há de prestar contas, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso vos seria prejudicial. Bem, aí está claro, né? Primeiro esse texto estabelece que havia uma liderança. Depois, que essas pessoas deveriam ser respeitadas. Por quê? Porque essas pessoas têm que prestar contas a Deus do papel que elas estão exercendo de líderes. Não é qualquer um que é um líder, começa por aí. Nós vemos lá nas cartas a Tito sobre as exigências dos que tomam a liderança, né? Então, uma vez que a pessoa está nesse papel, ela tem que cumprir esse papel, porque vai ser cobrado dela. Porém, a congregação também tem o seu papel, que é o de respeitar. E nós vamos ver daqui a pouquinho que esses que tomam a liderança também não podem ser abusivos. Inclusive, mais para frente aqui na live, nós vamos ver os tipos de líderes, né? Tem o líder que é negligente, o líder que é permissivo, né? O líder que é ditador, e o líder que nós desejamos ser, né? Quer sejamos ou futuros líderes, que é aquele líder piedoso, ou seja, aquele líder que é abençoado por Deus.
Mas ainda nessa questão da atitude da congregação, 1 Timóteo 5, 17 e 18. O que a Bíblia diz? Não estamos lendo nenhuma literatura de alguma publicação dos estudantes da Bíblia ou de qualquer outra religião. É a Bíblia. 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz: Paulo escreveu: os anciãos que presidem de modo excelente sejam contados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar, porque a Escritura diz: não deves assaimar o touro quando debulha o grão. Também o trabalhador é digno do seu salário. Então, o que nós vemos aqui a respeito dos anciãos, os que presidem, tomam a dianteira? Eles devem fazer isso de modo excelente, e os que fazem isso são contados dignos de dupla honra. Então, aquela atitude de dizer: minha cabeça é só Cristo, eu não trabalho com ninguém, eu não quero me ajuntar com ninguém, não é uma boa ideia, porque a igreja, meus irmãos e amigos, é uma coisa orgânica, é uma comunidade, é uma família, ela é unida. E quando há a necessidade, né, na medida que ela vai crescendo localmente, né, a igreja não é uma coisa virtual. O ideal é que quando você tem um grupo de estudos local, esse grupo cresce, tem que haver quem vai tomar a liderança ali. Não é uma coisa totalmente democrática, embora os irmãos participem muito em diversas decisões. Mas a função dos anciãos é pastorear, eles precisam exercer isso, senão não estarão fazendo isso de modo excelente. Por outro lado, e é aí que entra a observação, os que fazem isso, os que estão tomando a liderança, não tem carta branca para chegar e mandar, desmandar, fazerem o que quiserem, porque não é assim. A função deles é uma função que Jesus estabeleceu na congregação para o pastoreio, para a proteção, para a cura espiritual dos membros da igreja, dos membros daquela congregação. Então, olha o que diz lá em Atos 20, 28 a 30. Bem claro também. Atos 20, 28 a 30. Ali diz, olha: prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Primeiro essa partezinha aí, né? Ou seja, o líder, o pastor, o ancião, ele deve olhar para si mesmo e para o rebanho. E aí, aquela função dele de pastor, de líder, ela está lá por designação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que estabelece que haja esse tipo de liderança dentro da congregação, para que ela seja pastoreada. Porque a congregação, como diz aqui, foi comprada com o sangue do próprio Filho de Deus. Então é uma coisa muito séria, né? E qual é a função? Por que Paulo está falando isso? Ou melhor, por que está sendo falado isso aqui em Atos? Porque lá no 29 diz, olha: sei que depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes que não tratarão o rebanho com ternura. E dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. É aquela história das cócegas no ouvido, né? Porque não acha que fulano está fazendo errado, né? Olha a atitude dele, não sei o quê, às vezes por coisa besta, mínima. Não estamos minimizando aqui erros grandes, mas assim, nesse contexto lá do primeiro século, né? Paulo, por exemplo, ele foi vítima de muita conversa, muito ataque sobre ele. Chegaram a dizer, literalmente, as suas cartas são poderosas, a sua palavra é poderosa, mas a sua presença é desprezível. Então a autoridade dele foi muito minada por muitos. Como hoje a autoridade dos que
toma a liderança é minada por muitos. Então, meu querido irmão, irmã, interessado na Bíblia, amigo, amiga, tomem cuidado com essa ideia de que o cristianismo é uma coisa solta, que não tem, é cada um por si, Deus por todos, porque se for cada um por si, Deus não vai ser por ninguém desse grupo. Tem que haver essa estrutura que foi concebida e implementada por Deus através do Espírito Santo, orientando as coisas, né? Também, olha, 1 Pedro 5, 2 e 3, é a pergunta que nós fizemos. Que muitos têm ranço de liderança por causa dos abusos, mas será que os pastores, os líderes, os anciãos, eles têm essa autoridade? Têm carta branca? Já vimos que não, olha, 1 Pedro 5, 2 e 3, o que diz? Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, para ganhar dinheiro, para ganhar vantagem, mas de boa vontade. Nem como, olha só esse termo aqui, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Então, o pastor, o ancião, o líder, ele não pode ser um ditador, ele não pode ser um dominador. Ele não pode usar a sua posição que foi confiada por Deus, que lhe foi confiada por Deus, para tirar vantagem, para dominar. Isso estaria errado. Agora, o fato de haver pessoas que fazem isso não mina, não anula a ordem bíblica de haver pessoas tomando a dianteira, exercendo a liderança do modo correto. Nós já fizemos numa outra live, já falamos como é que acontece entre os estudantes da Bíblia, quando há um grupo suficientemente grande numa localidade física, há uma reunião em que alguém é eleito como ancião, é escolhido pela maioria. A irmã Simone, pensei que fosse comentar alguma coisa. Então nós já falamos isso na live anterior. Então é uma coisa assim que o próprio grupo enxerga numa determinada pessoa qualidades que estão dentro dos padrões que a Bíblia diz e dão o seu voto, dizem essa pessoa deveria ser um ancião. Havendo a maioria, né, de votos para aquela pessoa, essa pessoa passa a ser eleita um ancião. Entre os estudantes da Bíblia não é um cargo vitalício, todo ano há novas votações para que algum tipo de erro, injustiça não seja perpetuada e para que outras pessoas possam também ter oportunidade, caso tenham as qualidades, de também exercerem uma liderança ombro a ombro com aquele que foi escolhido. Agora vamos falar rapidinho, né, de alguns dos tipos de líderes, de pastores ou de anciãos, enfim, o termo que você preferir usar, né? Primeiro é o líder que nós gostaríamos de ser. Esse seria o ideal, que é o líder piedoso. Qual é a característica do líder piedoso? Ele tem muito amor. Amor é o que identifica os cristãos, como nós sabemos, né? Ele também tem autoridade. Não é uma pessoa que deixa as coisas correr soltas, mas sabe exercer a autoridade do modo correto. Como pontos positivos, ele disciplina a má conduta que uma pessoa teve e não a pessoa em si. Então, o líder piedoso, ele sabe diferenciar o erro do errante. O que deve ser combatido é o erro. O errante deve ser tratado com ternura, com amor, não é? Como diz lá em Gálatas 4,16, ele repreende, aconselha, adverte, não deixa a pessoa caminhar para o erro. Ele corrige e confronta a mudança. Não se conforma com a má conduta, mas valoriza a pessoa, ama e compreende suas fraquezas. Quem fez isso foi Jesus, né? Jesus demonstrou ser esse tipo de líder quando ele lidou, por exemplo, com Pedro, com as fraquezas de Pedro,
e restaurou a confiança dele, né? Lembrando que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Mas Jesus, como líder, ele restaurou a autoconfiança de Pedro, né? Que devia estar muito triste. Enfim, o líder piedoso, ele sabe conduzir os assuntos sem ser ditatorial, ele não tolera o erro, mas não ataca a pessoa, ataca o problema, ele, enfim, segue o padrão do Senhor Jesus. Agora vamos falar do líder permissivo. Não é o ideal, não é o padrão, não queremos isso, né? Característica do líder permissivo: muito amor, nenhuma autoridade. Consegue imaginar essa situação? Muito amor, nenhuma autoridade. Ou seja, a pessoa simplesmente quer conquistar o coração das outras, não confronta ninguém, não aborda o erro. É importante ter amor? É, mas não à custa de fechar os olhos para problemas. Não à custa de não ajudar a congregação quando se vê que ela está se afastando do caminho, que é o caminho do Senhor. Então o amor é um ponto positivo, mas por ele não saber dosar a coisa do jeito certo, com a sua autoridade, qual líder, geralmente esse tipo de líder não consegue disciplinar as pessoas, não consegue adverti-las quando elas estão dando um passo errado. E a Bíblia diz, se você ver um irmão que está dando um passo errado, vai lá e adverte. Você tem que fazer isso, né? E o resultado desse tipo de líder são um grupo de pessoas espiritualmente fracas, inseguras, desmotivadas, que não sabem o limite entre o certo e o errado, né? E um grupo assim não prospera, né? Pessoas que cedem à tentação da carne, vez após vez, e o pecado é sério, o pecado dentro da congregação é sério. Aquilo pode crescer como uma gangrena, né? Como um câncer, né? Então é isso, né? O líder permissivo, ele não ele não segue aquele conselho que Paulo deu a Timóteo de exorta, repreende, adverte. Ele não faz isso. Para ele está tudo azul, está tudo tranquilo, né? Eu até lembro que assim, essa live está para todo mundo, né? Mas dentro das Testemunhas de Jeová, eu me lembro de pessoas que faziam erro de propósito e depois pensavam assim, eu vou falar com o ancião tal, porque o ancião tal é bonzinho, tal, aí põe pano quente, resolve tudo, opa, resolvido. Você deve ter memória ou história, você que é Testemunho de Jeová, que já foi Testemunho de Jeová, já deve saber disso daí. Que é assim, em alguns casos, né? O líder negligente. Características do líder negligente: pouco amor, pouca autoridade. Então é pior ainda. O outro ainda tem muito amor e pouca autoridade, mas o negligente tem pouco amor, pouca autoridade, ponto positivo nenhum, ponto negativo: é um líder que é inseguro, porque ele tem medo, ele procrastina, ele não toma as decisões que devem ser tomadas, ele não corrige as pessoas, porque não quer arrumar sarna para coçar, como diz, né? Não quer se expor, como está falando. Se indispor, como está falando a Simone aqui, né? E não tem a coragem de realmente mostrar. Por exemplo, lembra lá de Paulo, Gálatas 2, 11 a 14, pelo tempo eu não vou ler aqui, mas foi isso que Paulo fez com Pedro. Ele viu que Pedro estava sendo hipócrita, estava sendo de um jeito na frente dos judeus e de outro jeito na frente dos gentios. Ele foi lá e chamou Pedro na conversa. E essa conversa está aí registrada até hoje, né? O líder que é negligente, ele também não sabe valorizar os outros, porque ele mesmo não dá valor a si. Ele não entende o seu valor, a sua importância, o seu papel de líder, né? E a consequência disso é gerar outros líderes, ou pastores, ou anciãos, enfim, igualmente negligentes, inseguros e que não produzem
na obra do Senhor. Então, olha, o conselho para tais está lá em Romanos 12, 11. Não sejais negligentes nas atividades, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, esse é o conselho. Se há um líder negligente, ele deve ser mudado. No caso dos estudantes da Bíblia, se um líder se torna negligente, na próxima votação ele não é escolhido. Então o mal é cortado pela raiz, não dura muito, geralmente 1 ano, né? E pode acontecer de por má escolha, enfim, né, imaturidade em avaliar corretamente as qualificações espirituais daquela pessoa, é até possível que alguém seja escolhido de cara já não sendo ideal. Mas confiamos na providência divina para que as coisas sejam ajeitadas, corrigidas com o tempo. E o pior líder é o líder que é um ditador, é o líder ditatorial. Esse daí talvez seja o que mais se vê nos grupos de cristãos aí por fora. Aquele líder que manda e desmanda como se ele fosse simplesmente o dono daquela igreja, congregação, eclésia, enfim. Aqui o Jajá está concordando, né? É assim total, talvez ao que eu havia dito anteriormente, né? Sobre a questão eu creio que foi a questão de buscar aquele ancião que é bonzinho, aquele líder que é bonzinho, porque sabe que não vai sobrar para a pessoa que está fazendo o erro, né? E quero dar também as boas-vindas ao irmão Maurício, que acabou de chegar na live aí. Bom, então estamos falando aqui do líder ditatorial. Então, olha só, característica: pouquíssimo ou nenhum amor e forte controle. Essa é a característica. Ponto positivo: quase que nenhum. Ponto negativo: é manipulador, quer criar escravos para o seu império, ou seja, quer que as pessoas, né, não sigam um pastor, mas sigam um presidente, um superintendente de um movimento, uma associação, uma igreja, um pastor, presidente de algum grupo. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Geralmente é manipulador, não admite os seus próprios erros, sempre quer estar coberto de razão e mal dá ouvido aos outros. O líder ditatorial é como um ditador mesmo de um país. Não quer saber, não ouve, não aceita ser corrigido por ninguém, tem sempre argumentos para se justificar, é dono da verdade e quer mandar e desmandar. É isso, né? Outro problema desse tipo de líder é que ele não sabe se comunicar com as pessoas, não sabe valorizar as pessoas. Até quando algo de realmente errado está acontecendo e o erro precisa ser corrigido, ele não sabe fazer isso do jeito certo. Ele é bruto, é agressivo. Ele não corrige ou ataca o erro, mas ataca todo mundo, ataca o errante também. Humilha o errante. Geralmente o líder ditatorial é assim. Ele pisa na cabeça de todo mundo e do errante, quando há um problema assim, é uma coisa horrorosa. E a gente vê por aí diversos exemplos, né, de grupos religiosos que têm esse tipo de liderança. E aí o que produz? Produz um grupo de pessoas que pode até ser coeso, mas aquela coesão é pelo medo. É pelo medo de sofrer as consequências, de trazer a verdade para aquela pessoa. Né? E às vezes esse tipo de líder ditatorial, ele se traveste de anjo de luz, no sentido de que usa todos aqueles textos lá que falam de liderança,
de respeitar, ou até de um escravo fiel e prudente, usa tudo isso para se investir de autoridade e exercer a sua liderança ditatorial. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Quem veio das Testemunhas de Jeová consegue fazer a conexão aí. E esse tipo de líder, ele praticamente se diz no lugar do Senhor Jesus. Ele diz que aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, é como se o próprio Cristo estivesse falando, dizendo, ou o próprio Jeová, o próprio Deus falando ou dizendo, né? E ao fazer isso, ele atropela a autoridade correta dentro da congregação, dentro da eclésia, da igreja, que deve ser a do Senhor Jesus. Toda liderança ela deve ser exercida, todo líder, todo pastor, todo ancião, ele deve imaginar que ele está prestando contas a Deus por aquele rebanho que foi confiado a ele, né? Aqui o Marcos está dizendo: creio que as boas qualidades a se procurar num bom líder são as que se encontram em 2 Timóteo 3 e Tito 1. Exato, né? Então ali está várias coisas, né? Hospitaleiro, marido de uma só esposa, não dado ao vinho, né? Ou não beberrão, dependendo da... que não gosta de briga, né? Que não gosta de discussões, que evita discussões, enfim, tudo aquilo lá que está descrito ali, 1 Timóteo, né? E Tito, são características do verdadeiro líder, o líder que deve ser o líder para orientar a congregação. Posso até pedir a Simone aqui para abrir para a gente. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 3. Olha a diferença, né? Deixa eu ver se eu acho aqui também. Timóteo 3. Então você vê que tudo deve ser exercido da maneira bem... Eu já abri aqui também, obrigado. Aqui, olha só, esta palavra é fiel. 1 Timóteo 3, a partir do 1, né? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o cargo de ancião, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo ou ancião seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então a pessoa tem que saber ensinar também, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, aquele que está querendo, né, ser pastor só para ganhar dinheiro, só para embolsar dízimo. Não contencioso, ou seja, alguém que não gosta de briga. Já viram líderes aí que vão para as redes sociais para falar um montão, poucas e boas, palavras agressivas? Isso é um horror que se vê por aí. É um horror. Pessoas assim, nós queremos distância, porque não são líderes. Cuidado onde, se você vê que está acontecendo isso, na sua congregação, no seu grupo, muito cuidado, né? Que mais aqui, olha, moderado, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E tem até uma explicação, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, olha para a casa do seu pastor, ancião, o líder lá, não importa o nome que use, né? É uma bagunça? Os filhos estão no mundo, né? A mulher não se submete, não é submissa? Então, tá aí, é alerta, né? Outro ponto também é o 6, olha, não neófito, ou novato, ou recém-convertido, dependendo da tradução, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, não é assim. Já começou a aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, tal, se consagrou, batizou, tal, ancião, pastor.
Vem ser pastor aqui na minha igreja. Não é assim que funciona. Os novatos, os neófitos, eles ainda precisam progredir, precisam crescer na graça, no conhecimento de Deus. Para quê? Para que não caia no laço do diabo. Porque é muito fácil, a soberba, né? A soberba, olha, já sou ancião, né? Já sou diácono, mal comecei, porque eu sou muito bom. Ou o contrário também, a pessoa que é neófita e não foi escolhida, não foi eleita para um cargo desses, já ficar com raiva de todo mundo, porque eu tenho qualidades de oratória, eu tenho conhecimento. Não é assim. Por quê? Porque é preciso haver também testemunho da congregação. A congregação tem que ver, tem que enxergar naquela pessoa um bom diácono, ou servo ministerial, conforme diz a Bíblia das Testemunhas de Jeová, um bom ancião, né? E aí continua, né? Falando também dos diáconos, que sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, tá lá fofocando, né? Falando mal aqui, falando mal ali, e jogando uma intriga aqui, jogando uma intriga ali. Não dá certo isso. Não dados a muito vinho, não cobiçosos, mesma coisa, né? A cobiça, né? Você diácono para ganhar alguma coisa, ou você ancião para ganhar alguma coisa, né? E o 10, olha, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Primeiro provados, né? A pessoa é capaz, num grupo, por exemplo, entre os estudantes da Bíblia, é comum, numa eclésia ou igreja local, é comum, antes da pessoa ser escolhida por votação, os anciãos às vezes pedem para aquela pessoa elaborar um discurso, elaborar uma tarefa, e aí eles vão observando, né? A pessoa está disposta, né? Fez isso com anelo, com desejo, né? do jeito correto, né? E aí vai sendo observado, né? Então, primeiro provado, e depois sirvam, se forem irrepreensíveis, porque se tiver algum problema não devem servir, né? Enfim, vale a pena, leia com calma lá, 1 Timóteo 3 e Tito também. Há outros pontos aqui que falam, infelizmente a nossa live ela só tem 1 hora, e se ultrapassar isso daí ela cai, então a gente tem que ficar dentro desse tempo daí, né? Mas olha só, em tão pouco tempo, né, nós estabelecemos, número 1, que existia liderança apostólica, 2, existia liderança local, 3, que a congregação deveria respeitar essa liderança, os líderes, 4, não deveriam abusar da sua liderança, e aí nós vimos alguns tipos de líderes, né? Nós vimos aquele que queremos ser, caso formos pessoas qualificadas para isso, ou aqueles em que gostaríamos de votar, correto? Que é o líder piedoso. Tem amor, tem autoridade, equilibra essas duas coisas, sabe corrigir o erro sem humilhar o errante, ataca o problema, não a pessoa. Tem essas qualidades todas que nós lemos aí em 1 Timóteo, e as outras também descritas em Tito, que nós não consideramos, né? Enfim, é uma bênção para a congregação, para a igreja. Então é isso, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga. Já vou me despedindo aqui. Quem quiser deixar o seu abraço, pode deixar o seu abraço. Eu vou ler na medida que vocês forem escrevendo aí. A questão da liderança, só para encerrar esse assunto, é uma coisa divina. Muito cuidado com aqueles que acham que não deve haver liderança nenhuma. Meu cabeça é só Cristo. É fato que Cristo é o nosso cabeça, mas o próprio Senhor Jesus estabeleceu um modelo, um padrão para que
a congregação seja bem cuidada. Como ovelhas. Você não larga a ovelha no campo sozinha. Pelo amor de Deus, se fizer isso, o lobo vai entrar, vai comer, o ladrão vai lá, vai roubar. É a mesma coisa. Então tem que ter um pastor. Só que o pastor não bate na ovelha, não abusa. Né? Então é o equilíbrio que tem que haver. Os comentários aqui, olha, o Marcos fazendo excelente reunião. Obrigado, Marcos. O irmão Maurício, um excelente final de semana a todos, com a bênção do Pai Celestial e do Senhor Jesus. E o Osmar dizendo um abraço para todos aí. Então, obrigado a todos vocês pelos seus comentários, pela presença aqui na live. Lembrando, gostaram? Pense em alguém que poderia se beneficiar. E aí, olha, clique nesse botãozinho que está aqui embaixo, nesse aviãozinho. Envie para né? Envia, compartilhe. Eu acho que fulano, ciclano, beltrano vão gostar. Compartilhe, que aí você pode, no processo, estar ajudando alguém a ter uma... Vai ficar gravada, né? Vai, a live vai ficar gravada aqui, então depois vocês podem compartilhar com tranquilidade. Deixa eu ver aqui mais um comentário aqui. Uma boa noite, amados irmãos e irmãs. Domingo teremos mais uma excelente reunião. E um outro comentário aqui, foi ótimo, obrigado, boa noite. E é isso, meus queridos. Muito obrigado. Que fiquem todos com a paz de Deus no coração, por meio do Senhor Jesus. E até a nossa próxima live ou até a nossa próxima reunião. Tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.